Olá, olá, bem-vindos a mais uma videoaula do AutoCAD. E na aula de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês o comando de criação de estilos de textos. Na nossa última videoaula, nós falamos, além desses comandos que estão colocados aqui, nós falamos das boas práticas com relação à nossa criação de projetos e desenhos e metodologias. Ahn, Deixa eu clicar duas vezes no scroll para que a gente veja o que tem produzido aqui na nossa área de trabalho. Está tudo aqui. Perfeito. Então nós estamos aqui com o apartamento que nós já desenhamos e agora nós precisamos colocar os textos e as informações relacionadas a esse projeto para que possamos, depois dessas informações colocadas, editar a prancha para impressão e escalonar. O AutoCAD, por padrão, ele vem formatado para desenho mecânico. E aqui nós estamos fazendo o desenho da construção civil. De posse desse entendimento, muitas configurações então nós precisamos fazer para que a nossa criação fique ajustado dentro do que a norma pede e todas as suas referências fiquem harmonizadas. Primeira coisa, quando nós vamos falar de texto, precisamos entender que o AutoCAD trabalha de duas formas. Os textos que são colocados no grid, ou seja, onde eu estou trabalhando, a exemplo, esse texto aqui, e os textos que serão colocados na nossa prancha de impressão, tá? Então, nós precisamos fazer algumas atribuições a esses textos para que na hora da impressão nós tenhamos o que a norma pede. Por exemplo, textos padronizados com altura de 2, 2,5 ou 3 milímetros, e isso na impressão. Para que a gente consiga ter essas referências, esses valores inseridos no nosso texto, necessariamente não é o tamanho que ele estará aqui no nosso grid. Pois bem, primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte: dentro das várias possibilidades de atuação que eu tenho, o AutoCAD me apresenta esse grupo aqui, ó, chamado Annotation. Esse grupo é um atalho e ele está ampliado aqui, ó, na aba Annotate. É por aqui que nós vamos fazer então a criação dos nossos parâmetros para textos, cotas, textos líderes ou as multilíderes e tabelas. Quando eu entro aqui, ó, na setinha Annotation, deixa eu só desligar esse WhatsApp aqui, porque toda vez me dá problema e me atrapalha na aula, desculpa. Quando eu estou dentro, percebam que a ordem dos ícones são texto, dimension, aqui eu tenho os tipos de cota que eu posso usar, tenho as líderes, que são as linhas de chamada, a gente chama linhas líderes, mas são as linhas de chamada, e a criação de tabela. Essa ordem não é aleatória, porque a primeira coisa que nós precisamos formatar no AutoCAD, então, são os estilos de textos. E esses estilos de textos, eles vão abastecer depois os demais elementos que precisam desse estilo formatado. Então, a gente entra na aba Annotate e aqui eu consigo visualizar de forma ampliada todos esses pontos de configuração. E o primeiro deles, que é o texto, é essa abinha chamada teste. Quando eu clico aqui, eu consigo perceber que ele me dá a possibilidade de textos multiline, ou seja, textos no formato Word, e textos single line, apenas uma linha de textos. Clicando nessa setinha lateral, a primeira coisa que ele vai me apresentar é uma janela de criação de estilo de texto. Vamos conhecê-la. Esse estilo de texto que eu vou, a partir de agora, configurar, ele pode ser anotativo ou não. Esse fator anotativo é o que faz com que o texto adquira a propriedade de se ajustar às escalas de impressão. Quando eu não faço
propriedade ou não ativo essa propriedade para o texto, o que que vai acontecer? Eu vou criar um texto aqui, por exemplo. Deixa eu só ampliar esse daqui que eu já tinha criado. Deixa eu até deletar ele. Eu venho aqui, ó, ou no A, ou comando MT, que é o mesmo que aciona o comando multitexto, aquele azinho. Clico nele, clico no grid com o botão esquerdo, abro e clico novamente com o esquerdo, ele me cria uma janela editável para que eu possa colocar os textos que eu desejo. Então, eu vou colocar aqui sala de estar. Vou colocar uma altura aqui para esse texto de 10. E Enter. Ele não pegou ali. 10. Pronto. Ele edita como se fosse no Word. Coloco esse texto aqui no centro. Olhem só o que acontece. Eu criei um texto aleatório, não configurei nada ainda aqui em cima, tá? Isso aqui eu abri apenas para vocês visualizarem. Não configurei nada, apenas criei um texto e coloquei o fator de altura dele, clicando 2 vezes com a altura 10. Inclusive, ele me permite depois, eu vou ensinar para vocês, até colocar, olha aqui se eu quero ele negrito, enfim. Observem que esse texto colocado nessa planta, quando eu vou fazer escalonamentos, ele não vai se manter padrão para todos os projetos. O AutoCAD, ele me permite, nas abas inferiores, onde estão escritos Layout 1 e Layout 2, a formatar pranchas para impressão. E é aqui que a gente coloca as nossas escalas. Eu vou pegar essa viewport de impressão e vou fazer uma cópia dela só para vocês entenderem o que eu quero dizer e a importância da ferramenta de anotação. Olha só. Nessa primeira viewport, eu vou colocar aqui um fator de escala de 25, ou seja, escala 1 para 25 do meu projeto. Olha só o tamanho que ficou. E nessa daqui, eu vou colocar o fator de escala 50 para vocês verem. Olha só. Então, aqui, o meu projeto, ele está na escala 1 para 50, foi reduzido 50 vezes. E aqui está na escala 1 para 25, ele foi reduzido 25 vezes. Lembrando que nosso template, nós estamos criando ele em centímetros, tá? Depois, todos esses parâmetros que eu usei de configuração para inserção dessas escalas, isso aqui a gente vai ter uma aula específica para isso, inclusive até mesmo para poder criar uma layout. Isso aqui a gente ainda vê mais para frente. Mas olhem só, quando eu coloquei a escala 1 para 50, olha o tamanho que ficou meu texto. E quando eu coloquei na escala 1 para 25, olha o tamanho que ficou meu texto. Deixa eu até ampliar isso aqui um pouquinho, para vocês visualizarem melhor o contexto. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse texto próximo ao sofá. É a mesma situação, só que numa outra escala. Isso é um problema para a gente quando nós vamos fazer impressão se a gente não determina o fator de anotação. Porque eu tenho depois que ficar calculando qual que é a altura para cada texto e mudar isso manualmente, ou ter que fazer escala dentro do grid, ou seja, fator de escala dentro do grid, que eu falo é isso daqui, ó. Pegar a nossa planta, por exemplo, e reduzir ou ampliar. Isso daqui, tem pessoas que fazem isso e é errado. A gente não faz nenhuma edição de escala no grid, a gente só faz no layout. E por isso que o AutoCAD me permite a possibilidade de fazer o parâmetro anotativo. No anotativo, todas as vezes que eu der um fator de escala, seja ela 50, 75, 100, 125, o texto ele vai ficar ajustado em todas as escalas. Todas elas, o texto vai ter a mesma altura, tá bom? Então, de posse desse entendimento, agora sim, a gente vem aqui na aba Annotate e nós vamos criar o nosso estilo de texto. Então, quando abrir essa janelinha, ele vai sempre te dar a opção se você quer um texto anotativo ou standard, que é o modelo padrão.
Aqui embaixo ele vai ficar a janelinha de pré-visualização. Aqui eu tenho o estilo de fonte, eu tenho a altura, eu tenho algumas configurações, tipo aqui se eu quero o texto espelhado para baixo, se eu quero o texto de trás para frente, mas essas considerações aqui a gente pouco usa. Na verdade, eu nunca uso isso daqui. O que nós vamos usar para poder criar nosso estilo de texto é se ele vai ser anotativo ou não, a fonte e a altura que eu quero. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova. Então, new. Dentro dessa janelinha, eu vou colocar o nome do meu estilo. Então, prestem atenção aqui. Eu posso criar um estilo de texto para títulos, para cotas, para textos gerais, para uma infinidade de textos. E eu posso criar um textão geral, que depois esse geral eu vou adaptando para as minhas necessidades, especificando apenas a altura do texto. Como eu estou criando um texto que ele terá propriedade anotativa, dentro do meu template, e aí vocês vão seguir essa metodologia para o template de vocês, eu gosto de deixar tudo muito personalizado. Então eu vou colocar aqui, ó, C de Cássio, underline. Eu vou colocar texto geral. Esse aqui vai ser um texto que vai me servir de forma geral. Underline. Com altura de 2 milímetros e na unidade centímetros, né? Que é a que eu estou trabalhando. Perfeito. Ok. Automaticamente, esse meu estilo de texto ele já vai aparecer aqui. Então, olha só. C de Cássio, texto geral, 2 milímetros. Na impressão, eu quero que ele saia com 2 milímetros e ele está em centímetros, tá? Porque esse template, todo esse desenho, ele está sendo feito em centímetros. Beleza. Agora é que entra o pulo do gato. Quando não está marcado anotativo, percebam aqui, ó, height ou altura. Aqui é que eu vou determinar, por exemplo, se eu quero esse texto com 15 de altura, sem ser anotativo. Eu vou aplicar para vocês verem o que vai acontecer. Apply e close. Comando MT. Vou digitar aqui sala de estar. Vocês já conseguem perceber que esse daqui eu tinha feito com 10 de altura. Esse eu fiz com 15. Ele já veio automaticamente com 15. Olhem aqui no layout. O tamanho que ele ficou aqui e o tamanho que ele ficou aqui. Para vocês terem uma ideia, caso eu queira medir, eu já vou até ensinar um comandozinho aqui para vocês que eu ainda não havia ensinado, que é o comando XL. O comando XL, ele cria linhas de apoio na horizontal ou na vertical. Então, eu vou digitar H, porque eu quero na horizontal. H e Enter. Então, eu vou clicar aqui em cima e vou clicar aqui embaixo, tudo com esquerda. Beleza. Olha só, esse texto, ele tem aqui no grid 14.94. Eu sei que, porque não está preciso, mas ele teria 15 de altura. Quando eu venho aqui, ó, no grid, ele está com 5.97 nesse e 2.98 nesse. Só para vocês perceberem como a gente percebe a não padronização desses textos. Bom, agora eu volto na minha formatação e vou aplicar o fator anotativo. Você já percebe que ele muda automaticamente aqui, ó. Ele vai perguntar agora qual que é o tamanho do texto no papel. Então, paper text height. Isso daqui significa a altura que meu texto vai ter na impressão. Aqui sim eu coloco 2 milímetros. Aplico e OK. Venho aqui novamente, MT. E aí ele vai me perguntar em qual escala que eu quero que esse texto seja colocado. Notem que o AutoCAD ele já traz todas essas escalas formatadas, mas para mecânica, tá? Então vamos deixar um para um mesmo, OK. Quando eu colocar o meu texto aqui, e vou colocar novamente sala de estar, olha o tamanhozinho que o texto vai ficar, minúsculo. Por quê?
Se eu clico porque aqui, não ele já aparece está nada. Se eu clico aqui, percebam que aparece o símbolo do escalímetro do lado do meu cursor, tá? Como esse texto ele foi criado na escala 1 para 1, e as minhas escalas que estão aqui são as escalas para desenho mecânico, então essas escalas não atendem à construção civil, para arquitetura, engenharia e design de interiores, além de movelaria. Perfeito. Então, como que a gente resolve isso agora? Deixa eu só mostrar para vocês, mesmo dentro do desenho mecânico, conforme eu vou navegando pelas escalas, olha lá o que acontece com o texto. Ele muda de tamanho. Pronto. Voltando novamente aqui na nossa janela de criação, vocês vão perceber que do lado do texto apareceu esse símbolo que parece um escalímetro, tá? Isso é que determina se o teu texto está anotativo ou não. Uma vez que nós criamos o nosso estilo de texto, o que nós vamos fazer agora? A gente vai ajustar as escalas. Eu deixei preparado para vocês, pessoal, o material que vai ser disponibilizado no link aqui embaixo de descrição do material de curso. E eu quero apresentar para vocês aqui um conteúdo que é o passo a passo dessa aula para vocês visualizarem o que nós estamos fazendo. Todo esse processo de criação, aqui a gente está na parte de criação, new, o nome que a gente vai dar, se o texto vai ser anotativo ou se não vai ser anotativo. A norma, a NBR 6492, na página 12 e 13, ele diz que há uma sugestão de textos para inserção dentro dos nossos projetos com alturas que variam de 2 até 5 milímetros. Aqui ele está marcando 4,5, mas alguns títulos eles são colocados com 5 milímetros de altura, tá bom? O que eu quero que vocês façam antes mesmo da gente dar sequência e visualizarmos a edição das escalas? Vocês podem fazer depois que a videoaula terminar, mas eu quero que vocês façam esses textos aqui, ó. Como eu acabei de criar o de 2 milímetros, vocês vão fazer o mesmo passo a passo e vão criar estilos de texto com 2,5, com 3 e com 5 milímetros de altura, tá bom? Agora, eu quero explicar para vocês, deixa eu só ver o que é isso daqui, a parte de configuração dessas escalas. Aqui, quando eu fui fazer a inserção do texto, é aquela parte em que escala ele queria que fosse feito o desenho, eu já falei para vocês que isso está na escala mecânica. Bom, agora eu vou ensinar para vocês a criarem, então, as escalas para a construção civil. Então, a gente volta aqui no AutoCAD. Olha só. Nessa barra, que a gente chama aqui, ó, barra de opções, aonde a gente tem os nossos ícones, ou seja, a nossa barra de status, nós temos aqui 3 ícones. E se no AutoCAD de vocês não estiverem aparecendo esses iconezinhos, vocês virão aqui, ó, onde está escrito Auto Scale, ativa, e Annotation Visibility, tá? Vocês vão deixar eles aparecendo aqui. Toda vez que nós estivermos trabalhando com textos anotativos, esses 2 escalímetros eles precisam estar ativos, tá? Senão o nosso texto, na hora que nós voltarmos aqui na Viewport, ele vai sumir. Então, esse primeiro aqui, ó, ele vai mostrar para nós as escalas que estão recebendo o fator de anotação e vão aparecer aqui. E essa segunda aqui, ela vai permitir que vocês insiram outras escalas dentro desse texto para que ele apareça. Então, um mostra todos e o outro permite que sejam mostrados as novas escalas inseridas. De forma geral, deixem os dois ligados que vai facilitar muito a vida de vocês. E aqui nesse terceiro ícone do escalímetro, onde tem a setinha, é que a gente vai criar as nossas escalas. E para criar, a gente vem em Custom.
eu deleto tudo isso daqui, ó. Porque com exceção da 1 para 1, eu deleto tudo, porque eu não vou usar nenhuma dessas. Então a primeira coisa que eu faço, eu venho, clico em Custom com esquerdo e já vou deletando. Tudo que der para deletar. Vamos ver se ele permite fazer o delete aqui. Deleto. As que ele não deletar é porque eu devo ter clicado para poder usar, tá bom? Essas aqui ele não deletou. O de vocês, provavelmente, como vocês não clicaram em nenhum, ele vai permitir deletar. Depois que vocês deletaram, o que a gente vai fazer? A gente vem em ADD, e aqui eu vou criar uma nova escala, agora para construção civil, tá? Então a gente nomeia, mais ou menos como eu fiz no estilo do texto, eu vou digitar C de Cássio, underline, eu vou criar uma escala 1/100, underline. Como eu estou trabalhando o meu desenho em centímetros, então essa escala tem que ser em centímetros, tá? Como eu estou trabalhando em centímetro, o meu fator de multiplicação vai ser 10. Então, eu vou colocar 10 sempre que eu estiver trabalhando com centímetro. E 100, que é a minha referência de escala. Então, 1 para 100, eu vou colocar 10 aqui e 100 aqui. Por quê? 1 centímetro tem quantos milímetros? 10. 1 metro tem quantos milímetros? 1000. Ok. Agora eu vou criar a mesma escala, ADD. Então, eu vou digitar C, underline, 1 para 100, underline, em metros agora. Ao invés de colocar 10 aqui, eu coloco 1000, porque são 1000 milímetros. E 100, que é o fator da minha escala. Eu vou criar mais uma, ADD, C, underline. Agora eu vou criar uma escala 1 para 50. 1/50, underline, centímetros. Qual que é o fator de escala? 10. Qual que é o fator de multiplicação? 10. Qual que é a minha escala? 50. E ok. E vou criar mais uma para metros agora. ADD. C, underline, 1/50, underline, agora em metros. Qual que é o meu valor de multiplicação? 1000 para 50. Então, pessoal, seguindo essa lógica, vocês depois criem todas as escalas que a norma nos apresenta para que possamos trabalhar. Então, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100. E vocês podem criar outras escalas, tipo assim, 1 para 10, 1 para 5, que são escalas que nos permitem fazer ampliação de detalhes. Coloquem todas essas, criem essas escalas. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo as escalas para serem criadas, para que vocês possam praticar isso. Lembrando que para centímetro o nosso fator de multiplicação é 10 e para quem está trabalhando em metros o fator é 1000. Não pode errar isso, tá? Senão isso depois as escalas não batem. Uma vez que nós criamos as nossas escalas agora, faço OK. Agora é que nós vamos ajustar, então, os nossos textos. Eu vou colocar aqui a escala 1 para 50. Olha só o que aconteceu com esse texto aqui. Ele automaticamente se ajustou. Percebam que quando eu clico sobre ele, dá para a gente perceber várias sombras de vários tamanhos. Isso acontece porque, como eu estou com os meus dois ícones ativados, todas as escalas que eu coloquei aqui, ó, ele vai mostrar para mim ali. Olha só. Em centímetros e em metros, bem pequenininho, tá? Por que em metros está pequenininho? Porque é uma outra escala, é uma outra unidade. Então, eu vou deixar aqui 1 para 50 em centímetros. Deixa eu mostrar uma particularidade aqui. 1 para 100 em centímetros, o nosso texto ficou maior. E 1 para 50, o nosso texto ficou menor. Por quê?
Deixa eu deletar, deixa esses dois aqui, depois eu deleto. Vocês lembram que quanto maior o nosso número, menor o nosso desenho? Então, 1 para 100, a minha planta vai reduzir 100 vezes. 1 para 50, ela vai reduzir 50 vezes. Então, significa que 1 para 50 é maior que 1 para 100 na proporção de redução. Então, o texto, obviamente, ele vai ficar na escala 1 para 100 proporcionalmente maior que na escala 1 para 50. Por quê? Porque como ele se mantém constante e o desenho reduziu 100 vezes, eu tenho a sensação de que o texto está maior, mas na verdade não está. E não se preocupem, quando a gente vai fazendo aqui as modificações, é apenas no grid que ele muda o tamanho. Quando a gente vai para o layout, ele fica constante e no mesmo lugar. Então, olha só. Imaginem que eu sei que eu vou fazer esse desenho na escala 1 para 50, que é a escala que eu quero fazer a minha impressão. Então, todos os meus textos eu vou colocar na escala 1, meu desenho, eu vou deixar ativado a escala 1 para 50.